E o seguinte, olha, o Cruzeiro adotou uma política de não brigar financeiramente, entrar em leilão por jogadores, né? E com isso, o Cruzeiro negociou, ou pelo menos tentou, Jorge, lateral esquerdo, foi pro Fluminense, Bruno Pacheco, lateral esquerdo, foi pro Fortaleza, os volantes Júnior Urso, que agora foi pro Coritiba, o Romero, que foi pro Leão do México, o atacante Wellington Rato, que foi pro São Paulo. Pode perder o também volante Christian, do Internacional, que tem uma proposta alta do Bahia. E aí vem a pergunta, Alexandre Simões. O Cruzeiro precisa ser mais agressivo no mercado para buscar esses reforços? Olha, o Romano, reforço principalmente de qualidade nunca é demais. Mas a gente entende que a situação do Cruzeiro é o financeiro à frente de qualquer coisa. Tá? Então, o Cruzeiro tem um perfil de aposta, e são alguns jogadores que chegaram como aposta, e um perfil um pouco mais ousado, que até me surpreendeu. Principalmente o Wesley do Palmeiras, por exemplo, o Ramiro é um jogador interessante, o Nicão, então, o Matheus Vital, são jogadores que, assim, o Matheus Vital e Ramiro, por exemplo, foram muito usados pelo Vitor Pereira. O Wesley era um reserva do Palmeiras, mas que sempre jogando. O Nicão vem de uma história no Atlético do Paraná, viveu uma estabilidade no São Paulo, mas uma troca. Então, o Cruzeiro me surpreendeu. Então, eu acredito que tem o Campeonato Mineiro, a prioridade é se manter na Série A do Brasileirão, mas o Pesolano já tem um grupo razoável, devem chegar aí mais uns 2, 3 jogadores, mas ele já tem um grupo razoável para montar um time em condições de disputar bem o Campeonato Mineiro, não como favorito. O favorito segue sendo o Atlético, tecnicamente é muito superior aos outros, mas você me perguntou ontem num foguetinho e eu disse, e hoje, claro, não começaram a jogar ainda, é um novo time, é um novo grupo, tá? Mas individualmente, pelo que a gente já viu desses jogadores, entendeu? Eu vejo que a diferença técnica, por exemplo, que a gente via do Cruzeiro em relação ao América, que era a segunda força de Minas, eu não sei mais se ela já existe, sendo que o Cruzeiro tem um potencial até de superar o América com esses jogadores que chegaram e com uns poucos que ficaram do ano passado e que têm totais condições de serem titulares esse ano. E você pode participar, a enquete está rolando aí também, principalmente para o torcedor do Cruzeiro. Ô Panzi, mas o Cruzeiro tem enfrentado dificuldades para algumas posições, lateral esquerda principalmente, volância. E você acha que com essa política de não entrar em leilão ou não abrir muitos cofres, vai conseguir contratar jogador de qualidade para esses setores? Ô Romano, o Simões citou alguns nomes que eu concordo com ele, cara. São nomes de qualidade que o Cruzeiro conseguiu. Quando surgem nomes e o Cruzeiro perde esses nomes no mercado, eu acho que o ponto positivo é o Cruzeiro está atento ao mercado. O Cruzeiro quer reformular e quer reforçar o seu elenco. Só que ele não vai, por mais que ele esteja atento ao mercado, ele não pode ceder ao mercado, ao que o mercado pede financeiramente, por um simples fato. Ele não tem condição financeira. Exato, não pode sair da sua realidade. Então, se chega um Matheus Vital, um Ramiro, um Nicão, ou até mesmo um Wesley, eu acho o Wesley a melhor contratação, mas se esses jogadores chegam, por exemplo, Romano, num Flamengo, o Palmeiras, o Wesley veio, no Atlético, são jogadores que são tratados como, é para compor grupo. Na realidade do Cruzeiro, que tem como prioridade brigar para não cair, são jogadores... Reforço e que podem acrescentar demais e que são muito superiores aos que tinha. Exato, chegam com condições de serem titulares. Romano, a gente já cansou de ver no futebol brasileiro, e eu espero que isso sejam páginas viradas na nossa história. O Ronaldo, por exemplo, presidente do Cruzeiro, vai lá e adianta cota de 3, 4 anos de televisão e o próximo presidente que se dane. Sim. O Cruzeiro não vai fazer isso, os clubes brasileiros não podem mais fazer isso. O Cruzeiro já tem cota adiantada por conta de outros presidentes. A irresponsabilidade que se viu no futebol, e eu ia falar especificamente do Cruzeiro, a gente não vai ver mais. Por mais que o Cruzeiro precise reformular o elenco, reforçar com jogadores com perfil de mais qualidade técnica, ele vai até onde ele pode. Ele não vai além do que ele pode. Está absolutamente certo. E tem um ponto que é a confiança do torcedor e saber da atual realidade do clube, mas a confiança de que, neste ano de 2022, o Cruzeiro talvez não tenha montado um elenco como o do Grêmio montou, como contratações que o Vasco fez, às vezes até mesmo o Bahia fez.
e foi melhor do que esses todos. Ou seja, o torcedor ele aprendeu a confiar na atual gestão e na atual comissão técnica. Então, há o voto de confiança do torcedor. Por mais que grandes nomes, dentro da realidade do Cruzeiro, estejam indo para outras equipes, o torcedor sabe que a diretoria está atenta, está buscando, e o principal, mano, não vai dar o passo maior que a perna, porque a dívida que for feita hoje, ela vai ter que ser paga pela pessoa que está lá hoje. E sem contar que ainda carregam a dívida nas costas. Muito, você tem que pagar Transferban ainda. Não, e tem a dívida da associação. Que tem que ser paga. Tem que ser paga, é obrigatório. Então, às vezes, mas o Vasco está contratando, o Bahia está contratando, o Grêmio. Talvez eles não tenham que pagar, o Cruzeiro ainda tem que pagar. Por isso o Cruzeiro ainda não pode investir em reforço, ele ainda tem que pagar muita coisa, para lá na frente começar a colher frutos de uma gestão responsável, como a gente tem visto. E é bom a gente lembrar, Alexandre, que às vezes o torcedor se esquece que você transformou em SAF e conseguiu investidor, não acabou a dívida, não. Naquele negócio, virei SAF, acabou a dívida. Não. A SAF e o investidor carregam o peso das irresponsabilidades da associação. O Romano, é porque no Brasil, tá, essa história da SAF, ela ficou muito mal conduzida. E mal explicada, Mal né? explicada. E eu acho que até os clubes têm isso, tem muita culpa nisso, porque virou meio que uma disputa de valor. O objetivo principal da SAF não é saber quem vai contratar mais. O objetivo principal da SAF é saber daqui 10 anos quem vai estar vivo. Então não é isso, não é chegar lá, ameaçar, vai botar dinheiro, vai montar um time forte. Futebol não é ciência exata. Então a SAF foi criada e a SAF dura 10 anos, esse salvamento, né? São 6 anos, se você cumprir esses 6, você tem mais 4, é para saber daqui 10 anos quem vai estar vivo, tá? Quem conseguiu seguir na canoa. Então, foi meio desvirtuada a situação, o real motivo da SAF para essa disputa, né? Virou um campeonato de valor de clube. Quem vai investir mais? O que não é o objetivo principal da SAF. O objetivo principal da SAF é tentar salvar grande parte dos gigantes do futebol brasileiro. Existe uma obrigatoriedade, é bom a gente sempre ressaltar, e eu tenho falado isso aqui na Itatiaia. Quando você se transforma em SAF, você tem 6 anos para pagar no mínimo 60% da dívida. Porque se você fizer isso, você vai ganhar mais 4 anos para pagar os 40% restantes. Se ao final dos 6 anos você não conseguir pagar 60% da dívida, acaba o acordo e volta tudo. Aí você tem que pagar tudo de uma vez. Numa bucha só. Numa bucha só. Então é bom a gente explicar isso, porque às vezes o torcedor acha o seguinte: transformei em SAF, não tem mais dívida. Tem sim. O investidor que assumir a SAF tem toda a dívida da associação para pagar e ele é obrigado a, em 6 anos, pagar no mínimo 60% para ter mais direito a 4 anos para pagar os outros 40%. Se não conseguir, amigo, em 6 anos, volta tudo e a bucha vem de uma vez só na cabeça de